Duarte Pacheco, a vitória do Partido Socialista, uma margem curta, apesar de tudo. Foi notado, sobretudo pelo Partido Socialista, o facto de a AD não ter, no fundo, capitalizado um conjunto de anúncios que fez nas últimas semanas. Se assim foi, Duarte Pacheco, porque é que o governo não o fez? Estaria a contar com esse bónus, também já a contar para estas eleições? Boa tarde. Efetivamente, o Partido Socialista ganhou, mas foi uma vitória. É mais reduzida que a vitória de Pouquinho, criticada na altura pelo Dr. António Costa. O que significa que nós estamos na prática com um impacto técnico invertendo-se a ordem dos fatores face àquilo que tinha acontecido em março. E, portanto, ok, a AD poderia ter tido mais, é aquilo que é a sua pergunta. Tendo em conta, nomeadamente, que é governo E sobretudo estes anúncios, e os anúncios que fez. Ora bem, eu penso que as pessoas estão cansadas de anúncios, sinceramente. também deste governo. Quer dizer, o benefício da dúvida está presente, mas as pessoas querem ver para acreditar. Eu já disse uma vez, eu estava na OTA quando o ministro João Cravinho anunciou que o aeroporto e os vídeos que nos apresentaram já estava a ver os aviões aterrarem ali. É natural que agora, quando se anuncie outra localização, que as pessoas digam, já não é para a minha vida. Já ouvi esse tipo de comentários. Tudo bem que há um consenso maior hoje do que havia na altura sobre a localização. Mas as pessoas querem ver para crer. Vem um plano da saúde. Mas o primeiro-ministro António Costa disse que num ano resolvia o problema. Não resolveu em relação aos médicos de família. Mas o governo estaria a É contar agora. com o impacto positivo já dessas O medidas governo anunciadas? quis. Ora bem, e subiu. Não é? Pouco, passou de 29% para ser perto de 32%. Portanto, sempre subiu qualquer coisa. Agora, não foi suficiente para ganhar as eleições. Este resultado é, no entanto, muito positivo, quer para o governo, quer para o país, sinceramente. Porque se o Partido Socialista tivesse uma vitória folgada, por 5 pontos ou 6 pontos, imaginemos que a AD tinha tido 30 e o PS tinha 35 ou 36, podia estar estimulado a querer provocar uma crise política e ir a eleições. A mesma coisa se o Chega tivesse mantido ou aumentado. Poderia pensar, muito bem, vamos para eleições, porque passo dos 18% para 20% ou para 22% e vou à luta. Depois do que aconteceu, eu acho que ficou claro que o Chega é melhor pensar muito bem a estratégia que tinha, do seu ponto de vista, porque caiu para metade dos votos face às eleições legislativas. E o Partido Socialista, ganhando, que é sempre melhor ganhar do que perder, e dou os parabéns à Mariana Vieira da Silva pela vitória, mas significa que perdeu um deputado europeu, face àquilo que tinha antes, e, por outro lado, não descolou da AD. Se formos para eleições legislativas, não está seguro que a vitória seja alcançada. E, portanto, podemos ter agora aqui um período de maior estabilidade política e isso é positivo para o país e para o governo para ter tempo, efetivamente, de os resultados aparecerem. Se os resultados aparecerem, é uma coisa. Se, como tivermos em anúncios e as pessoas não sentirem no seu dia-a-dia, na saúde ou na habitação, por exemplo, consequências diretas, aí o governo poderá perder apoio. Mariana Vieira da Silva, há uma outra linha de análise segundo a qual os resultados atiram no fundo o PS e a AD para um terreno comum de maior possibilidade ou necessidade de entendimento. O PS não será fator de instabilidade, disse Pedro Nuno Santos, e o Primeiro-Ministro diz que todos têm que fazer um esforço para aproximar posições. Vamos tentar fazê-lo, diz Luís Montenegro, e disse no dia 10 de junho. O que é que espera que aconteça do lado do governo? Em primeiro lugar, queria destacar as dimensões positivas dos resultados eleitorais, que não a da vitória do Partido Socialista, que naturalmente é positiva para mim, que é um reforço dos partidos europeístas e do centro que tem uma posição mais pró-europeísta do nosso país. E a não comprovação de uma ideia que se vinha consolidando desde março, de que o crescimento do Chega era estrutural e que tinha poucas, mesmo que algumas, dimensões conjunturais. E eu acho que a principal notícia destas eleições é essa, e é uma notícia, na minha perspectiva, muito boa para o país, mesmo apesar de tudo, mesmo apesar de haver menos gente a votar nas europeias, é positivo ter um partido de extrema-direita a ficar abaixo dos 10%, e eu acho que isso é o primeiro resultado que eu queria destacar. É evidente que acho que o Duarte Pacheco tem razão.
Estas eleições não são incentivo para ninguém a nenhuma crise política, e não sendo incentivo para ninguém, desde logo para o Chega, e não sendo incentivo para ninguém, voltam a colocar as peças em posições diferentes do tabuleiro negocial. O que é que muda realmente? Muda de deixar de haver um incentivo forte que alguns podiam acalentar de que uma crise seria positiva. Incluindo o Governo, sim. E o PS também. Eu não sei se alguém achava que o Partido Socialista, depois daquele resultado eleitoral, achava que ganhava em eleições rápidas. Não em eleições rápidas, mas em razões que possam levar a eleições, como, por exemplo, a questão do orçamento do Estado. Nós virámos uma página de um ciclo longo de governação, e o Partido Socialista acho que tem consciência, e isso mesmo o secretário-geral disse, que tem aqui um trabalho de preparação para um próximo ciclo de governação que ainda está a iniciar. Portanto, eu não vejo no Partido Socialista essa vontade nem expressa, nem deixando de ser expressa. Agora, há uma coisa, e volto a exemplos que tenho aqui trazido nas últimas semanas. O que não podemos achar é que existe um enquadramento institucional passível de fazer revoluções, por exemplo, no sistema fiscal, como é o IRS jovem, não falo sequer do outro IRS, que acho que apesar de tudo não há uma revolução aí, quando não existem entendimentos, e portanto aquilo que se espera é que possamos ter um clima de maior normalidade na decisão, na discussão parlamentar, que não é o que tem acontecido nas últimas semanas, porque de facto houve um corrupio de anúncios muito, muito significativo, e agora é preciso apresentar trabalho e entrar num ritmo um bocado mais sereno da governação de que o país precisa e que os eleitores querem. O que é normalidade também para o Eduardo Pacheco, do ponto de vista daquilo que o PS vai também fazendo como partido da oposição? Permita só que eu faça aqui um acrescento, aquilo que diz a Mariana, que é a derrota dos partidos mais extremistas, quer à direita, quer à esquerda. A verdade é que quer o Bloco, quer o PCP reduziram para metade a sua representação. E reduziram para metade por uma unha negra. Tivemos que esperar quase pelo fim da última freguesia para ter a certeza que se mantinham representados. Estiveram em risco de ficar de fora. Portanto, quer à direita, quer à esquerda, reforçando, portanto, que as pessoas optaram pelos partidos do centro, que tiveram 2/3 Que normalidade espera do Partido Socialista como maior partido da oposição? Eu ponho sempre a normalidade tem que estar dos dois lados. Porque ninguém dança o tanque sozinho. Então o que é que muda, na verdade? O que é que está à espera que mude? Estou à espera que o Governo mostre uma capacidade de diálogo e que, antes mesmo de apresentar as suas propostas, estabeleça canais de diálogo com o Partido Socialista e que o Partido Socialista compreenda que é ao Governo que cabe governar, que dê os seus contributos. Alguns deles serão aceitos pelo Governo, outros não serão, o que é normal, e que, em vez de fazer a oposição na lógica de tentar, com outros partidos, marcar uma agenda diferente do Governo, seja disponível para dialogar efetivamente. Acha que está aberto um caminho de entendimento já em relação a esse momento magno que é a aprovação do Orçamento do Estado? Vamos já ter, muito em breve, hoje as notícias dão um sinal positivo, por exemplo, em relação ao Presidente do Conselho Económico e Social, em que, quando foi com o Presidente da Assembleia da República, as informações que dispomos é que não tinha havido esse diálogo prévio, agora houve, e quando o nome é apresentado, já há o compromisso do Partido Socialista a votar. Este mês vão ser votados outros cargos importantes na Assembleia da República para diferentes órgãos. E aí o diálogo está a decorrer e vai ser um sinal positivo se essas pessoas forem eleitas, porque significa que, como é preciso maioria 2/3, PS e PSD conversaram, dialogaram e encontraram pessoas que merecem o apoio. E acha que o clima mantém-se para outubro? Eu tenho essa esperança, porque acho que é também o interesse do partido, do país, desculpe, quer dizer do país. E que os partidos, neste momento, não têm interesse em provocar crises. Nem o PSD, porque não descolou. Uma coisa era ter ganho as eleições por 0,5 e agora ganhar com uma ampla margem. E podia até pensar isso mesmo. Okay, vamos para eleições que eu vou reforçar a maioria e depois, quizás, até se conseguimos a maioria absoluta com a Iniciativa Liberal. Não ganhou. Mas o Partido Socialista também perdeu um pouco desse incentivo. Logo, não é interesse dos partidos provocar crise política, é interesse do país a estabilidade
e eu espero que se tenha orçamento para 2025. Eduardo Pacheco sublinhava aqui deixar que o Governo tenha, no fundo, a iniciativa, a questão da legislação. O PS tem avançado com um conjunto de propostas e tem alcançado também algum sucesso, sobretudo à custa de posições que o Chega acaba por viabilizar. Neste quadro, o PS vai refriar o ânimo de propor este tipo de legislação? Bom, o Partido Socialista apresentou 5 iniciativas que, aliás, anunciou logo na aprovação do programa do Governo que iria apresentar. Dessas 5 iniciativas, 2 delas, o Governo decidiu sobre elas, não votando no Parlamento o PSD a favor delas, mas decidiu o Governo ou no dia antes ou no dia depois delas serem votadas. E, portanto, o sucesso das iniciativas do Partido Socialista deve-se a vários intervenientes e não apenas ao Chega, com quem o Partido Socialista nunca negociou nada destas 5 propostas. Agora, quando as coisas são votadas, há partidos que votam a favor e, se isso não for alvo de negociação, não creio que haja muita coisa a fazer. O Chega também votará certamente muitas propostas do Governo ao longo dos próximos tempos. Mas vão continuar a apresentar tempos. propostas nesse sentido? O secretário-geral do Partido Socialista anunciou na noite eleitoral que continuaríamos a fazer aquilo que se espera de um partido da oposição também, que é que apresente a sua alternativa num quadro de responsabilidade orçamental, e chama a atenção para que o valor somado das iniciativas do Partido Socialista está muito aquém de qualquer uma das medidas que o PSD apresentou, e aquilo que se espera é que agora a iniciativa é do Governo, é o Governo que cabe apresentar as suas linhas gerais para o Orçamento de Estado aos partidos. E, portanto, agora é aguardarmos para ver o que é que acontece nesse futuro. Mas não, neste contexto político que estamos aqui a falar, parece haver um caminho mais, digamos, mais aberto para um entendimento, ou a necessidade de entendimento entre os dois campos, a caminho do Orçamento de Estado. Reconhece esse caminho mais aberto? Pareceu-me entender, das declarações da noite eleitoral, esse caminho mais aberto. Mas volto a dizer, tudo depende se não utilizamos toda a iniciativa do Governo, como aconteceu nas últimas semanas, ou para sistematicamente lançar auditorias sobre tudo e sobre nada, ou para apresentar propostas que, à partida, não recolhem nenhum acolhimento. E isso aconteceu várias vezes também nas próximas semanas. Aguardemos. Eu acho que 2 eleições muito seguidas, como estas foram, são sempre motivo de alguma instabilidade, e agora temos um período distinto para trabalhar. Agora, Sim, o claro. Partido Socialista está na oposição, não está no Governo. E estar na oposição significa mostrar o que é que faria de diferente do Governo. Isso era verdade antes para o PSD face ao Governo do Partido Socialista, e também é verdade agora em sentido contrário. Sim, Duarte? Eu só dizer que sim, eu compreendo, e isso é natural, é esse o papel, mas é preciso ter sempre a consciência que é diferente se nós tivermos um governo de maioria absoluta, e aí o partido, a oposição, apresenta as suas propostas para marcar precisamente a diferença e dizer não é este o caminho, nós teríamos um caminho diferente. Outra coisa é, sabendo que o governo não tem maioria absoluta, querer impor ao governo o seu caminho, obrigando o governo a governar não com o seu programa, mas com o programa de outros. Eu compreendo, mas durante estes 8 anos e meio só houve 2 anos com a maioria absoluta, e todos os outros foram marcados por intensíssimas, mesmo no quadro da geringonça, intensíssimas negociações, e nunca o Partido Socialista no governo apresentou diplomas sem ter a menor ideia qual era o enquadramento para a sua aprovação. E é o que se passa agora, e portanto o sentimento de que isto se estava a passar para depois alcançar a vitimização, acho que todos tínhamos um pouco. E agora, perante os resultados das eleições, veremos. Agora, eu volto a dizer, porque as eleições europeias são eleições diferentes de eleições legislativas, e a nota positiva destas eleições é, quanto a mim, um caminho que Portugal tem tido nos últimos anos, do qual se tinha distanciado nas últimas legislativas com o crescimento do Chega, que havia muitas razões para poder ser interpretado como conjuntural, tendo em conta a forma como o anterior governo acabou, e com as razões pelas quais o anterior Primeiro-Ministro se demitiu, e sabermos que essa dimensão conjuntural era mais significativa do estrutural, acho que é uma boa notícia para o país. O PS não procurará nunca o apoio do Chega para viabilizar as propostas que considera adequadas? Eu queria resumir o seguinte: até agora o Partido Socialista estendeu várias vezes o apoio ao PSD na matéria da eleição do Presidente da Assembleia da República e em muitas outras,
e nunca negociou com o Chega nenhuma das suas votações. Nem vai negociar? E continua sem negociar. Vamos ao tema europeu, neste Casa Comum. Euronet Plus. Obviamente muito marcado pelas europeias. Ainda a propósito do contexto que transitamos de Portugal para a Europa, Duarte Pacheco, houve uma pergunta que sofreu muitos assobios quando um jornalista perguntou a Luís Montenegro sobre a processão de António Costa. Os assobios depois tornaram-se em aplausos da mesma sala quando Luís Montenegro anunciou que iria apoiar, o governo português iria apoiar uma eventual candidatura de António Costa ao cargo de Presidente do Conselho Europeu, que vale a pena sublinhar, é uma decisão do Conselho Europeu, não tem que ir ao Parlamento Europeu, ao contrário da Presidente da Comissão Europeia. Fez bem, Duarte Pacheco, fez bem o Luís Montenegro a sublinhar logo essa matéria? Acho que sim. Eu compreendo que, às vezes, para os tifosis de cada força política, isso lhes cause borbulhas. Mas nós temos que pensar sempre que os tifosis são importantes, são fundamentais em cada partido, mas depois temos que ter um pensamento muito mais calmo e muito mais estruturado. Portugal ganhará, sem dúvida nenhuma, se o Dr. António Costa, que está bem posicionado para o lugar, podia ser outra pessoa, mas não é. É o Dr. António Costa, que está bem posicionado para alcançar o lugar, porque a União Europeia vai viver um momento, já está a viver, e vai ter que viver um momento de reestruturação interna, para pensar no futuro alargamento, onde tudo tem que ser repensado. A forma de votação, a forma de decisão, se houver alargamento para a Ucrânia, para outros países, toda a reestruturação dos fundos. E é diferente ter alguém que vem de um país pequeno, que tem sido beneficiário líquido financeiramente da União Europeia, num cargo relevante e que pode influenciar as decisões, do que ter alguém que venha, por exemplo, de um país grande, em que isso não são matérias das suas linhas de preocupação. Nós vamos ter possibilidade. É muito importante, claro. E ainda bem que o PSD, pelo seu líder, tenha dado essa Vamos ter a oportunidade de analisar esse cenário, porque vai ocupar-nos em junho sobre esta matéria, mas não posso deixar de perguntar também a Mariana Vera da Silva se recebeu com surpresa este anúncio de Luís Montenegro ou, enfim, era um dado com que o PS já contava, por exemplo. Com surpresa não posso dizer, mas com satisfação por ter ocorrido ainda antes das conversas a nível europeu começarem, que acho que é um dado muito positivo. Portugal é um país pequeno, que sempre apostou na sua política externa, na presença em órgãos importantes, e é por isso que temos hoje em dia o Secretário-Geral das Nações Unidas. E é evidente que, sendo este cargo um cargo entregue aos socialistas pelos resultados eleitorais, poder ter um antigo Primeiro-Ministro, uma pessoa que julgo que todos reconhecem, embora utilizem palavras diferentes para a descrever, grandes capacidades negociais, como se viu, por exemplo, no PRR, e com uma perspectiva de um país do Sul que ainda há muito poucos anos, demasiado poucos para nós nos podemos esquecer, eram vistos como uma fonte de problema da União Europeia num cargo como este, no momento da discussão do alargamento, é uma coisa da maior importância. Não o digo só, ainda que também dissesse, como camarada e ex-ministra do António Costa, mas julgo que é mesmo muito positivo para o país e também é positivo para o país que ainda antes de outros países começarem a pronunciar sobre os candidatos, o governo português o tenha feito. Vamos então ainda olhar para as eleições europeias. Duarte Pacheco, dá mais enfoque na sua análise à ascensão da extrema-direita ou à necessidade de um consenso adicional do chamado Bloco Democrático, tendo em conta as várias decisões que vão ter que ser tomadas no próximo ciclo legislativo? Felizmente a extrema-direita cresceu, mas não aquilo que se temia. Todos dizíamos que podíamos ter um terremoto político e pôr em causa aquilo que era o modo como tem funcionado a União Europeia nos últimos anos. Felizmente cresceu e é preciso ter isso em conta e pensar no futuro para evitar que isso continue numa ronda ascendente, mas não foi com essa dimensão. E, portanto, é dentro das famílias europeístas que as negociações vão desenrolar-se e a reestruturação da União Europeia vai avançar. Isto não significa que não haja diálogo com personalidades dessa componente de extrema-direita. Está a falar de Meloni. Como é óbvio, quer dizer, alguém pode pensar que as decisões são tomadas sem ter o acordo da Itália, um dos países fundadores da União Europeia,
Quer dizer, é a senhora Meloni, mas podia ser outro qualquer. Podia ser o senhor Prodi. Não interessa. Não, são famílias políticas diferentes. Mas dizer é que é impensável, mesmo que houvesse uma maioria ou inversa, não conversar com o presidente francês, com o chanceler alemão, com o primeiro-ministro E é italiano. por causa disso que von der Leyen estabeleceu essa praticamente exceção para a Itália? É por causa do peso da Itália? Eu não tenho grandes dúvidas. Porque, quer dizer, avançar sem ter um acordo apaixonado, vamos dizer assim, de países pequenos é uma coisa. Avançar sem ter o compromisso e o comprometimento de um país fundador da União Europeia com a Itália não era muito caso de sucesso. E por isso é preciso fazer esse diálogo. Mas estamos numa vantagem. O diálogo não significa dependência, que poderia acontecer se o resultado eleitoral fosse diferente. Mas felizmente não é. E, portanto, o Partido Popular Europeu, o Partido Socialista e os liberais continuam a ter a maioria. Agora fazem pontes com outros de modo a poder reforçar essa maioria, porque tudo aquilo que é importante para a União Europeia, quanto mais for o compromisso de todos, melhor. Ainda assim, Mariana Vieira da Silva, temos eleições antecipadas em França, devido ao resultado da Frente Nacional. Macron decidiu avançar para este gesto, que também nos vai ocupar nas próximas semanas sobre o que se passa em França, com estas eleições antecipadas naquele país. E temos também a subida forte da extrema-direita na Alemanha, colocando inclusivamente os socialistas numa zona perigosa, digamos assim, para quem está no poder. Que leitura faz destes resultados, então? Bom, eu revejo-me naquilo que disse o Duarte Pacheco, no sentido em que, apesar de tudo o que esteve previsto que pudesse acontecer, do ponto de vista dos grandes equilíbrios que ao nível do Parlamento Europeu acontecem, eles mantêm-se muito intocados. É natural que nós em Portugal tenhamos um sentimento um pouco diferente, dada a nossa relação muito próxima com a França, e também dado o resultado alemão, ainda que mesmo na Alemanha se temeu um resultado muito acima daquilo que acabou por acontecer. Mas é muito para a desconfortável para Olaf Scholz e para os socialistas alemães. Com certeza que é, mas temeu-se um resultado pior, e na Alemanha existe algo positivo e que dá garantias de alguma estabilidade, que é como os acordos são muito negociados antes do início, à partida este governo terminará o seu trabalho e por isso há agora tempo de recuperar e realinhar. Mas em Itália, um resultado muito bom do partido com género próximo do Partido Socialista, mesmo em França uma recuperação grande do Partido Socialista francês e, portanto, de facto, França acaba por ser um sinal mais visível e também pela proximidade e pela sua dimensão mais preocupante para nós. Percebeu o gesto país. de Macron? É muito difícil antecipar, parece-me um gesto de procura de clarificação e que nestes primeiros dias, tendo já sido prometido e depois falhado um acordo dos partidos mais à direita, parece poder fazer algum sentido. Agora é uma jogada de altíssimo risco. Ele disse hoje que com 50% das pessoas a votar nos extremos eu não podia fazer outra coisa. As pessoas iriam dizer que estava completamente desligado da realidade. E o julgo procura mostrar que ser crítico, estarmos unidos na crítica é sempre mais fácil do que estarmos unidos na solução, e é isso que se pensa que estas eleições podem vir a demonstrar. Cá estaremos para ver. Para comentar. Agora, eu queria destacar que nós, a pertença à União Europeia é sempre a pertença a um espaço de consenso e de construção de compromissos, e por isso é muito importante que as maiorias se tenham mantido. Obviamente que é preciso conversarmos com todos os partidos que têm assento no Conselho Europeu, quaisquer que sejam as suas lideranças, mas não estar dependente deles para um acordo é muito significativo, e mesmo em Itália há uma reorganização dos partidos de extrema-direita significativa que também vale a pena olhar com atenção, porque a quebra do partido de Salvini eu vejo-a sempre como uma boa notícia, mesmo que ainda não seja de reforço de partidos que eu não considero de extrema-direita, mas em qualquer caso há dimensões relacionadas com as migrações, xenofobia e etc., que são apesar de tudo diferentes nos dois partidos em Itália. Agora, cabe à Presidente da Comissão saber também interpretar os resultados, pensando até onde é que nesse diálogo precisa de ir, e precisa sempre,
mas sabendo que já não tem uma dependência desse apoio, e isso é da maior importância, e se aqui nos sentássemos há uma semana a fazer esta antecipação, estaríamos muito mais preocupados do Eduardo que Pacheco, estamos hoje. von der Leyen vai manter o rumo neste contexto? Neste Estatuto de Macron, há algo que eu gosto, que é a responsabilização dos eleitores. Porque muitas vezes os eleitores dizem os políticos isto, os políticos aquilo. Não, agora neste ponto a responsabilidade é de cada francês. Que é chamado a dizer, querem, é que se querem, querem. E têm que assumir as suas consequências e as vossas responsabilidades. Ou querem uma via mais central e democrática com as alternativas que vão ser apresentadas. Mas esta responsabilização dos eleitores às vezes faz bem, porque é muito fácil criticar, ficar no sofá, mandar bocas, mas depois as pessoas, quando têm que assumir responsabilidade, vamos ter que deixar a versão de von der Leyen para a próxima semana. Okay. Para a próxima semana falaremos, até porque vamos ter na segunda-feira um jantar informal dos líderes europeus, vamos ter uma cimeira e, portanto, tudo isto vai desaguar em decisões para podermos aqui comentar. Obrigado pela vossa presença. Foi o Casa Comum desta semana. Euronet Plus.